Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei. Hoje a gente vai conversar sobre os nossos direitos ao alugar um imóvel aqui na Irlanda. Na maioria dos casos, você vai alugar o seu imóvel ou com o landlord, que é o dono da casa, ou então com uma imobiliária. Quando você aluga um imóvel na Irlanda, você tem que receber uma cópia de um contrato, o seu nome tem que estar listado nesse contrato, e se ele desejar, o landlord ou a própria imobiliária desejar que você saia do imóvel, eles têm que cumprir um aviso, eles têm que te dar um aviso prévio. E esse aviso prévio, no mínimo, é de 28 dias, podendo aumentar esse aviso prévio caso você esteja morando no imóvel por muito mais tempo. Então, quanto mais tempo você morar nesse imóvel, mais tempo ele tem que te dar de aviso. Então, dando um exemplo aí, se eu tiver mais de 3 anos, são meses de aviso que ele tem que dar quando ele decidir que a gente tem que sair do imóvel ou não. Isso tudo tem no site do RTB, que é o órgão responsável que protege e que fiscaliza toda essa questão de aluguéis aqui na Irlanda. Nem todos os donos de casa e nem todas as imobiliárias, infelizmente, registram o imóvel no RTB, que é esse órgão responsável que eu falei antes. É importante exigir ou pedir esse registro do RTB, porque é ele que vai te proteger, é ele que vai te auxiliar, é ele que vai te dar suporte caso você tenha algum problema com o imóvel ou algum problema com o próprio dono da casa ou imobiliária. Ninguém pode entrar no seu imóvel, na sua casa ou no seu apartamento sem a sua permissão. Já aconteceu algumas vezes com a gente de ter pessoas relacionadas ou a imobiliária ou ao próprio dono da casa, o landlord, entrar na nossa casa ou até mesmo fazer uma visita sem avisar, com antecedência, e isso pela lei não é permitido. Eles têm que te avisar antes, com antecedência, que eles estão indo na tua casa te visitar, fazer uma inspeção, conversar contigo, enfim, etc. Mas eles precisam te avisar antes. Eles não podem simplesmente aproveitar que você não tá na casa e entrar dentro da sua casa sem permissão ou fazer uma inspeção sem permissão e sem aviso prévio. Isso infelizmente já aconteceu algumas vezes com a gente ficou bem chateado porque é uma tremenda falta de respeito. Inclusive já botaram a mão na fechadura da nossa porta e abriram sem nem ao menos ter batido na porta antes, sem nem ao menos ter ligado pra gente antes, sem nem ao menos ter avisado antes. Isso realmente é uma tremenda falta de respeito, porque a pessoa pode estar sem roupa, se a pessoa pode estar numa intimidade, fazendo sei lá o quê, e aí simplesmente alguém entra, um estranho dentro da tua casa, que às vezes tu nem tem certeza se é alguém da imobiliária ou se é alguém do dono da casa, referente ao dono da casa, e simplesmente sai entrando na tua casa. E infelizmente já aconteceu algumas vezes com a gente, isso é muito feio, muito desrespeitoso, e a gente combinou que se acontecer novamente a gente realmente vai ter que denunciar o dono da casa ou a imobiliária, porque realmente está escrito lá nesse órgão que é responsável, né, pelas leis, está escrito que eles não podem fazer isso sem permissão. Caso eles queiram fazer uma inspeção ou te visitar e conversar com você pessoalmente e tenham te avisado com antecedência, tenham te dado um aviso prévio, seja por carta ou por telefone, sim, aí eles podem estar fazendo uma inspeção, que pode ser a cada 6 meses, a cada 3 meses, ou uma vez por ano quando for renovar o contrato. Mas é um direito deles fazer essa inspeção, que é para ter certeza que tá tudo certo, que tu tá cuidando do imóvel deles. Por algum motivo, algumas pessoas que alugam casas aqui, eles não querem receber o pagamento através de depósito bancário. Isso é muito ruim, porque aí não fica registrado o pagamento do aluguel, né, com recibo, enfim, com extrato bancário. Mas aí, então, eles pedem para efetuar o pagamento em dinheiro, o que é muito ruim. Então, exija sempre um recibo para que você esteja protegido caso aconteça alguma coisa e tiver que provar que você efetuou o pagamento do aluguel. Digamos que eles peçam a casa de volta, tanto a imobiliária ou o dono da casa, por algum motivo. Eles não podem simplesmente te tirar da casa depois de 6 meses ou 12 meses de contrato, que é o normal, né? O prazo de contrato aqui de 6 a 12 meses. Nunca vi menos de 6 meses ou mais de 12 meses. Mas eles não podem simplesmente chegar em ti e dizer, ó, tu tem que sair da casa porque eu vou vender, porque eu vou reformar, porque eu não quero mais, ou porque eu vou aumentar o aluguel para outras pessoas, porque eu vou alugar para outras pessoas. Eles não podem simplesmente falar isso de boca. Eles têm que te dar uma carta registrada no RTB, uma carta oficial, informando qual é o motivo que eles querem que você saia da casa. Se realmente você descumpriu alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa que estava no contrato, aí com certeza eles podem estar pedindo para você sair do imóvel.
Caso contrário, há uma série de motivos pelos quais eles têm direito de pedir para sair da casa, para você sair da casa, mas não é assim tão fácil, tão simples. Só que muita gente se aproveita, que muita gente aqui não fala inglês ou não consegue se defender ou tem medo, né, de bater boca ou de se defender, enfim. E aí eles se aproveitam da gente, não dando muitas explicações e simplesmente pedindo para que a gente saia do imóvel. E não pode. Se ele decidir que ele vai vender o imóvel, ele tem que dar essa carta explicando e registrando que ele está vendendo a casa e que por isso que ele quer que você saia. Se você descumpriu algo, também tem que estar nessa carta dizendo o motivo pelo qual você tem que sair da casa. Se ele vai fazer uma reforma, também ele tem que provar através de uma carta. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, como eu falei antes, eles se aproveitam, pedem pra gente sair para poder alugar o imóvel para outra pessoa e cobrar um valor mais alto. E isso está contra a lei. Eles não podem fazer isso, simplesmente tirar as pessoas dos imóveis com a intenção de conseguir ganhar mais dinheiro em cima daquela casa e deixar uma família, um casal, enfim, uma pessoa na rua sem imóvel. Muitos esquecem de renovar o contrato e não te dão satisfação, não fazem a renovação. Portanto, se você já sabe que está para vencer o seu contrato, lembre a imobiliária ou o dono da casa pedindo um novo contrato, porque já aconteceu com a gente de a gente não ter lembrado eles e eles não se lembraram e a gente ficou sem contrato e depois eles simplesmente disseram: você tem tantos dias para sair porque você não tem mais contrato, então a gente não tem mais obrigação nenhuma com vocês e vocês também não têm mais nenhuma obrigação com a gente. Então peço que vocês saiam da casa no dia tal. Então isso foi uma grande falha da gente não ter cobrado. Lógico que é o trabalho deles, é a obrigação deles de fornecer uma cópia, mas para o teu bem exija sempre a renovação do contrato. Então o contrato quando iniciou, quando terminou, lembre eles e cobre de ter uma nova cópia, uma nova renovação do contrato. Como todo ano aumenta os preços, as coisas mudam, todo ano ou a cada 6 meses, a cada 1 ano, quando encerra o teu contrato, depende, né? Quando ele encerra o contrato, eles podem reaver o valor, eles podem aumentar esse valor, mas não é qualquer valor. Por exemplo, se o aluguel estava 1.000 euros e agora eles vão cobrar 2.000 euros, não pode ser assim. É um percentual baixo, de acordo com a inflação do país, e aí sim eles podem aplicar um novo valor de aluguel quando encerrar o contrato e iniciar o novo contrato. Uma das coisas que já aconteceu com a gente, infelizmente, é alugar casas aqui sem aquecedor e sem água quente. Até tinha esses equipamentos, enfim, de aquecedor e a possibilidade de aquecer a água, só que não funcionava. Então daí o que adianta? Por que eu tô falando isso? Porque está na lei, eles são obrigados a fornecer casas aquecidas e casas com água quente. A gente já paga um valor muito alto de aluguel aqui, então como tá na lei, exija que pelo menos tenha essas duas coisas que são essenciais para viver aqui na Irlanda, porque faz muito frio no inverno e é uma obrigação deles. Normalmente eles vão te pedir 1 mês de aluguel adiantado e 1 mês de caução. Aqui a gente chama de depósito. Então 1 mês de depósito e 1 mês de aluguel antecipado. Quando você decidir sair, você também tem que dar um aviso, assim como eles têm que dar aviso quando eles querem que a gente saia, você também, quando quiser sair, também tem que dar um aviso, e esse aviso, como eu falei lá no início, ele é de acordo com o tempo que você está vivendo na casa, que é no mínimo de 28 dias. Então, se tu tá pensando em se mudar e ir para outra casa, no mínimo 28 dias antes de se mudar, tu tem que avisar o dono da casa ou a imobiliária. Ao sair, eles têm 14 dias para te devolver essa caução, esse depósito, que foi um depósito de segurança, caso você quebre algo, faça algo de errado na casa, destrua a casa, enfim. Então é uma segurança para eles, né, ter esse depósito. Caso você tenha feito algo de errado, quebrado alguma coisa do contrato, enfim, eles têm o direito de não te devolver esse valor do depósito. Já aconteceu, já vi alguns casos, com a gente nunca aconteceu, mas é isso, eles têm 14 dias após você sair da casa, após o cumprimento do aviso, eles têm 14 dias para te devolver esse depósito. Então tenha certeza que você deixou a casa inteirinha, limpinha, tudo certo ao devolver as chaves e a casa, porque eles podem levar em consideração alguma coisa de errada que você tenha feito e aí eles não vão devolver o depósito. Bom, esse foi um resumão das obrigações dos landlords ou das imobiliárias. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente consegue pesquisar e aquilo que a gente souber a gente também vai responder. Então
A nossa dica principal aqui é sempre se defenda, sempre vá atrás dos seus direitos e deveres. Tem muita gente abusada, infelizmente, aqui, como em qualquer lugar no mundo, que tenta pegar alguma vantagem em cima da gente por a gente não querer se defender por ser imigrante, por ser estrangeiro, mas fique sempre atento a todos esses detalhes. E obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Tchau!